galera. Vamos começar mais uma aula. A gente agora vai aprofundar um pouquinho mais na interpretação de espectros. A gente vai falar sobre acoplamentos, constante acoplamento. Na aula anterior, a gente viu que as relações de acoplamento entre um hidrogênio, eles têm mais ou menos 3 ligações de distância. Então, esse acoplamento é resultado da interação do momento magnético gerado pelo núcleo com spins dos outros núcleos a essa distância entre ligações. Então, a interação de um spin de um núcleo com o spin do outro vai gerar, isso quer dizer que a gente tem, como a gente tem populações de spin meio e populações de spin menos meio, as interações entre esses diferentes spins do mesmo valor, lembrando, né? Menos meio e mais meio, eles vão gerar combinações dessas interações, e essas combinações, a quantidade dessas interações vai gerar um sinal. Cada sinal desse, cada interação dessa vai ter uma diferença bem pequena de frequência, causada pela diferença de interações entre esses spins. E a relação entre esses acoplamentos sempre vai ser um núcleo mais um. Então, quando existe um hidrogênio ligado, interagindo com um outro hidrogênio ou um conjunto de outros hidrogênios a 3 ligações, a distância de 3 ligações, a resposta no sinal vai ser sempre o número de hidrogênios ao lado mais um. Então, se eu tenho um hidrogênio, por exemplo, ao lado de 2 hidrogênios, a uma distância de 3 ligações, o resultado do sinal daquele hidrogênio vai desdobrar em um sinal triplo. Se ele tiver ao lado de 4 hidrogênios, eu vou ter aí um quinteto, um desdobramento de 5, que vai ser sempre o número de hidrogênios mais um. E a gente vai ver isso, né? Então, fazendo uma revisãozinha, né? Prótons que se equivalem não se desdobram. Então, é aquele exemplo daquela tercbutila. Como aqueles 9 hidrogênios da tercbutila são idênticos, são equivalentes, eles não vão se desdobrar. A máquina vai entender como sendo um único conjunto de hidrogênios, todos equivalentes. Então, o momento magnético deles não interferem nos seus desdobramentos. No caso, se eles desdobrarem, existe esse evento, é porque eles estão em regiões ou ambientes químicos diferentes. Então, geralmente a gente observa isso quando a gente tem carbonos assimétricos, onde a gente possa ter uma diferenciação de um lado da molécula em relação ao outro. Então, os hidrogênios, eles estão situados em campos magnéticos bem finos, diferentes. Então, eles são observados diferentemente pelo equipamento, aí eles desdobram. São casos bem complicados. Bom, prótons adjacentes, a gente vê que são prótons com 3 ligações de distância, eles se acoplam normalmente. A gente vai obedecer aquela regrinha de N mais 1, o resultado do seu desdobramento. Prótons separados por 5 ou mais ligações não acoplam. Isso a gente ainda depende muito dessa afirmação, depende muito do campo ou do equipamento. Equipamentos que têm um campo magnético muito intenso, muito alto, né, uma frequência muito alta, aí eles começam a dar esse problema de acoplamento a longa distância. Mas como a gente trabalha num equipamento de 90 MHz, essa afirmação aqui vale, né, ela é coerente. Então, vamos ver aqui um exemplo que eu trouxe para vocês, onde eu tenho uma etila, grupo etil, ao lado de um anel aromático. Então, esse CH2 aqui, ele está ligado a um carbono. O carbono que ele está ligado no anel aromático, ele não vai ter
nenhum hidrogênio, já que ele é um carbono quaternário, né? Ele não tem nenhum hidrogênio ligado a ele. Então, esses hidrogênios só vão sofrer interferência dos hidrogênios da metila. Aqui ele não vai ter. Então, esses hidrogênios, eles se observam. Então, eles vão ter respostas em desdobramento relativos à interação desse CH2 com esse CH3. No entanto, esses 5 hidrogênios aqui do anel aromático, eles começam a criar uma interação, já que eles estão, 1, 2, 3 ligações de distância. Só que existe, no caso do anel aromático, uma situação muito rígida. Então, no anel aromático, a gente vai observar o que nós chamamos de acoplamento em W, ao W aqui. Então, eu estou a 1, 2, 3, 4 ligações de distância, e aí o que acontece é que esse hidrogênio começa a acoplar com esse e vice-versa, além de estar acoplando com esse. Esse vai acoplar com esse vai acoplar com esse, mas ele também vai acoplar com esse. Logo, os sinais relativos, apesar desses hidrogênios serem bastante parecidos, equivalentes, há um problema de acoplamento à distância causado pela rigidez dos anéis aromáticos. E aí é por isso que sempre que a gente observa anéis aromáticos, que estão aqui na região de 7 a 8 ppm, a gente vai ver um grupo de sinais muito bagunçados, né? Então, esses aqui são a figura, né, de um sinal de hidrogênios aromáticos. E aqui corrobora, porque eu estou aqui com uma integração que foi dada pelo equipamento de 5 hidrogênios, que é referente a esse conjunto de hidrogênios ligado ao anel aromático, tá vendo? Então é muito fácil identificar um anel aromático. Agora, também é fácil identificar um grupo etila, porque o grupo etila, ele é um padrão, né? Ele aparece em ésteres de etila, ele aparece em éteres de etila. Então, a etila é um grupamento muito característico, que é muito fácil de se observar dentro do RMN. Veja bem, esse hidrogênio, esses hidrogênios aqui, eles estão afastados do efeito anisotrópico do anel aromático. Lembra que é o efeito anisotrópico, causado pelo movimento dos elétrons pi do anel? Então, se ele está muito afastado do anel aromático, o fator blindante dele é muito intenso ainda. Então, ele vai estar lá para campo alto, aquele aqui. O CH2, por sua vez, ele está muito próximo ao efeito anisotrópico. Aqui o efeito, aqui, a região de efeito anisotrópico, a distância do hidrogênio. Então, ele vai estar muito sobre o efeito do deslocamento do efeito anisotrópico do anel. E aí ele fica mais desblindado. Olha só onde ele cai. 2,7, 2,6, quase 3. Isso significa, né? Ele geralmente cai aqui, em um ponto alguma coisa. Se ele fosse um CH2 de propano, por exemplo, cairia aqui em 1,2, 1,4, mas ele está deslocado. Ele deslocou por quê? Porque ele está sofrendo efeito anisotrópico do anel aromático. Mas olha só que interessante. A metila, ela tem um desdobramento que a gente chama de sinal triplo. E aqui, o anel aromático, o CH2 da etila, ele tem um desdobramento que nós chamamos de quarteto ou quádruplo. Isso quer dizer o quê? Segundo aquela nossa regrinha, o triplete que eu observo aqui relativo à metila, eu já deduzi que esse triplete é da metila, porque ele está afastado do anel, ele é mais blindado, está em campo mais alto. Ele tem um sinal triplo. E segundo aquela regrinha de N mais 1 sinais, isso quer dizer o quê? Se ele tem um sinal de N mais 1 igual a um triplo, um triplete, isso quer dizer que o Nzinho, quer dizer, o número de carbonos que está ao lado dele, é o número 2. Logo, esse triplete está ligado
essa metila está ligado a um CH2. Ao passo que esse quarteto aqui, segundo a regra, é um sinal N+1. Logo, esses hidrogênios estão ligados a um carbono que possui 3 hidrogênios. Então, um corrobora o outro. Então, como o triplete aqui, esse CH3 está ligado a um CH2, esse CH2 está ligado a um CH3. Então, esse padrão que a gente observa aqui, né, esse padrão que nós observamos aqui, é um padrão de grupamento etila, de um grupamento etila. Isso quer dizer, um tripleto blindado e um quarteto caminhando para ser desblindado. Então, isso é um padrão. Se ele tiver ao lado de tiver uma etila num éster, o que vai acontecer é que esses dois sinais, esse sinal, principalmente esse sinal aqui, esse quarteto, ele vai caminhar para campos mais desblindados, porque ele vai estar ao lado de um oxigênio. Se ele tiver ao lado de um éter também. Então, por exemplo, se eu tiver um acetato de etila, esse grupo etil está ao lado de uma carboxila, né? Logo, além do efeito polarizante, ele tem um efeito anisotrópico causado para a carboxila. Logo, ele vai deslocar ainda mais esse CH2, ele vai chegar quase aqui a 4 ppm. Isso pode acontecer também no éter etílico, ó, onde ele tem esse CH2 aqui, está em mais ou menos 3,8 ppm, 4, dependendo do éster. Esse cara aqui, ele vai estar mais ou menos em 3, 3,1, por aí. Tá? Tudo causado por esse, tá ligado a grupos altamente polarizantes, como é o oxigênio. Tá? Então, esse padrão aqui é um padrão etil, e esse aqui é um padrão aromático. Sempre que vocês observarem esses padrões, vocês podem começar a perceber, né? Ah, eu tenho aqui mais uma informação, ó. Nesse triplete aqui, eu tenho 3 hidrogênios, e nesse quarteto eu tenho 2 hidrogênios. Então, confirma, né? Além das análises mais críticas, mais analíticas em relação aos sinais, eu tenho aqui, ó, o número de hidrogênios me indicando que eu tenho aqui um CH2 e aqui eu tenho um CH3. Tá legal? Esse outro exemplo, ó, onde eu tenho um conjunto de sinais idênticos, tá? Com dois CH3 idênticos, ligado a um CH e a um CH3. Então, a gente vai ter aqui esse CH ligado diretamente a um grupo carbonila e esse CH3 ligado diretamente a um outro grupo carbonila. E, na extremidade, eu vou ter 2 CH3. Então, tenho 6 hidrogênios equivalentes, tá vendo? Eles estão ligados a um único carbono. Um único carbono que sofre a influência dessa ligação. Então, eles dois são idênticos. Assim, esses caras aqui vão ser bastante blindados. Olha ele aqui, ó. E percebam, esse conjunto de 6 hidrogênios estão vendo quantos hidrogênios? Um hidrogênio. Então, o sinal que eles devem ter é sempre o quê? N+1. Então, se eles estão vendo um hidrogênio, eles devem ter um sinal duplo. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui aumentado, sinal duplo. Esse cara aqui, por sinal, ele está vendo quantos hidrogênios? 6. Então, ele vai ter que ter 7 em desdobramento, que é N+1 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 microsinais em desdobramento. Olha ele aqui, ó. Olha como ele diminui a intensidade. E esse cara aqui, ó, ele está uma ligação, 2, 3, 4 ligações de distância desse cara. Então, além do mais, ele está passando por uma função orgânica. Então, ele não consegue enxergar e nem acoplar com esses hidrogênios. Então, ele é um singleto. Compreenderam? Tá? Então, aqui ele desdobra, porque ele está vendo 6 hidrogênios, estão vendo 1. E esse cara aqui se desdobra muito, porque esse único hidrogênio vê 6 hidrogênios. Então, ele desdobra em 7. E aí, se vocês observarem,
a gente vai ter uma coisa muito interessante. A gente vai ter espaços entre esses sinais. Consegue ver? Vai haver um distanciamento entre a crista desse sinal e a crista desse outro sinal. E aqui nessa figura a gente consegue colocar eles num retângulo. Compreendem aqui? Reparem que a distância do lado desse retângulo aqui enorme é a mesma distância da distância desse sinal. Isso porque eles estão um ao lado do outro. O nome dessa distância entre essas cristas dos sinais se chama constante de acoplamento. Elas vão ser fixas e se eles estiverem acoplando, essa distância vai ser exatamente a mesma dessa distância. Então, é mais uma informação. Tá? Então, isso quer dizer que esse sinal, esse conjunto de hidrogênios, está acoplando com esse conjunto de hidrogênios aqui, ó, 7 Hz, nos dois lados. Então, a essa distânciazinha, e ela é dada em Hertz, a essa distânciazinha nós chamamos de constante J, ou constante de acoplamento, que indica que esses dois sinais estão a 3 ligações de distância. Então, as constantes de acoplamento, elas são medidas em Hertz, elas não dependem da força do campo externo, né? Na realidade, elas são resultado da multiplicidade do sinal, tá? E aí, o que acontece é que, às vezes, a gente consegue observar e medir essas constantes de acoplamento, mas em alguns outros casos a gente não consegue. Por exemplo, o anel aromático. O anel aromático tem aqueles 5 hidrogênios, fica quase que impossível a gente medir as constantes de acoplamento, porque os sinais são muito bagunçados. Então, a constante de acoplamento ela é muito interessante para que a gente possa observar